Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado, eternizado. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está adentrando aí, irmão Hugo, a paz do Senhor, meu irmão. Outro irmão ali que não aparece, mas a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, irmã Marlisa, perdão. Que Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Luzia, glória a Deus. Irmão Hugo, querido, que Deus abençoe. Estamos mais um dia, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, reunidos, né? E louvando Ele e bendizendo o nome dEle, né? Agradecendo ao Senhor por nos conceder dias de vitória. Se hoje estamos reunidos, como eu sempre falo, é um motivo de agradecermos ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Viviane. Que Deus abençoe. Motivos de vitória, de podermos estar contemplando, né, mais um dia da parte do Senhor. Então, aproveite esse dia de vitória, né, e regozije na presença do Senhor, deleite-se na presença dEle, porque Ele é soberano em todas as coisas, soberano em todos os âmbitos, e Ele está sempre à frente de tudo. Do que agimos, da maneira de agirmos, de pensarmos, o Senhor conhece todas as coisas, toda a intenção do nosso coração. E louve a Deus, porque Ele é santo. Glória a Deus, a paz do Senhor, os irmãos estão adentrando aí, irmã Milane, diaconisa irmã Thaís, irmão Leandro, sejam bem-vindos, amados. Desde já eu agradeço a Deus, né, pela presença de cada um dos irmãos que está aí disponibilizando aí o seu tempo, né? Nós ainda estamos dando continuidade nessas lives por conta da ainda não voltou ainda, né, a igreja a abrir aqui no Reino Unido. Então estamos dando continuidade nas lives, bem provável que agora no mês de julho já esteja se normalizando, é o que nós cremos, né? Então estamos crendo assim. E até que isso não aconteça, nós vamos dar continuidade nas lives, né? E muito em breve, nós estaremos reunidos no templo. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor, irmã Zamara, a pastora Rose está aí viajando para a Europa, irmã Milane, Valdemar, Emília. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe cada um dos irmãos poderosamente. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por esse privilégio, né, grandioso, se assim podemos dizer, que Ele está nos concedendo no dia de hoje. Vamos orar e agradecer a Deus enquanto esses outros irmãos vão adentrando aí, e para que nós possamos ter a nossa reflexão no dia de hoje. Amém? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, ó Deus, pela Tua imensa graça, misericórdia que nos alcança no dia de hoje, e que derramou, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos enchendo, nos dando entendimento, abrindo o nosso coração, Senhor, para que possamos receber o melhor que tem em Ti, para que o Senhor venha trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior, e assim entendemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, a quem se entregou na cruz do Calvário por amor a nós, e se rendeu, se redimiu, se despiu da Tua glória. Aqui viemos, ó Deus, mais um dia agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado, por todo o livramento, por toda a presença, por toda a revelação que o Senhor tem dado às nossas vidas. E a Ti te peço, Senhor, abençoe os amados irmãos que já estão adentrando, os que já estão aqui, e os que estarão assistindo esse vídeo, Senhor, posteriormente, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. E que o Senhor venha falar poderosamente na vida, Senhor, venha tratar, venha cuidar, regenerar, curar e, acima de tudo, se revelar para cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Toma essa live em Tuas mãos e que tudo que for mencionado, falado, seja para crescimento do Teu reino e que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como de hábito, né, irmãos? Na terça-feira nós temos aí o estudo. Perdão, estou com alergia aí da tacada. E então vamos estar fazendo uma reflexão breve para que não tome muito tempo dos amados. E eu sei que temos tido aí cultos maravilhosos, né? Lives maravilhosas. Tem muita gente participando, ouvindo, dando aí, falando, né, dos seus testemunhos. O pastor tem anotado todos, viu? Depois vocês vão ter que dar os testemunhos todos aí e falar. Que isso é bom para crescimento, não somente para edificação
da própria fé de quem recebe, mas também de quem está ouvindo, né? Então é de suma necessidade e importância que os testemunhos sejam contados, né? E nós vivemos aí um período aí de lockdown, né? O shutdown, ou a quarentena, como queira. Então nós aprendemos muito, tivemos muito tempo aí para estar nos instruindo, nos orientando e também, né, aprendendo com a palavra de Deus, né? A paz do Senhor, amados, pastor Pierre, pastor Andréia, os outros irmãos que adentraram aí, pastor, sejam bem-vindos, irmã Fátima, glória a Deus, irmã Carol, que Deus abençoe cada um dos amados irmãos poderosamente. Vamos de hábito, né? Não tenho como. Vamos louvar um hino da harpa. Eu convido o amado e a amada irmã aí a pegar a sua harpa. Vamos louvar um hino da harpa. Não olhe para a minha voz, tá? Eu não tenho nada para oferecer, mas eu gosto de adorar o Senhor, tá bom? E o hino da harpa é essencial, o hino da harpa é lindo, é inspirado, e eu creio que os irmãos também gostam, né? Vamos estar louvando um hino muito lindo, um louvor muito lindo, de número 75, bem conhecido, bem famoso, e essa palavra, essa letra desse hino fala conosco tremendamente. Hino da harpa de número 75, é muito lindo. E nos dias de hoje nós estamos vivendo, né, a presença de Deus incessantemente, né, crescendo a cada dia mais, porque devido às dificuldades que nós encontramos no mundo nos dias de hoje, e todas essas correlações relacionadas com tudo que acontece, nós estamos vivendo e vivenciando algo que nos faz, né, nos aproximar de Deus cada dia mais. Porque entendemos dentro da palavra de Deus que estamos vivendo os últimos dias e muitos cumprimentos bíblicos estão, né, visivelmente acontecendo, alguns já aconteceram, então isso nos mostra a vinda do Senhor Jesus a cada dia mais. Mas, né, tudo isso traz uma aflição, traz uma preocupação, mas o que eu e você tem que fazer é estar nos pés do Senhor incessantemente, todos os dias, né? Então, nós precisamos buscar o Senhor a todo momento, né? Então, vamos louvar o hino de número 75. Vamos lá. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia, glória a Deus. Pelo sangue da cruz, pelo sangue de Jesus, nós somos e fomos redimidos.
pelo sangue da cruz. É o sangue que nos traz a temperança, é o sangue que nos traz a remissão dos nossos pecados, é o sangue que nos faz em coligação com o Senhor Jesus e nos torna co-participante, porque o sangue carmesim nos curou, o sangue carmesim nos lava, e glória a Deus, né? Glória a Deus. Amados irmãos, eu estou vendo ali que os irmãos estão colocando, né, sobre oração. Vai colocando aí, meus amados, vão colocando o seu pedido de oração. Pastora Andréia está ligada aí, o pastor Aparecido também, eles estão com um caderno lá. No final a gente vai estar orando pela vida de cada um dos irmãos. Esteja colocando, vamos estar intercedendo, entregando, né, nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha estar fazendo aí a vontade, o querer dele, amém? Não deixe de colocar sua oração não, tá bom? Vamos lá, vamos ter uma reflexão breve da palavra de Deus. Hoje, o que nos chama a atenção, o que tem chamado a atenção nos últimos dias é buscar cada dia mais a presença do Senhor, estar nos pés do Senhor incessantemente. Paz do Senhor, irmã Isabel, Deus abençoe, querida. E então, para que nós possamos estar nos pés do Senhor incessantemente, incansavelmente, todos os dias buscando a presença dele. E isso nos últimos dias tem sido cada vez mais assíduo. Então, a mensagem, né, a reflexão que eu quero trazer para a nossa vida hoje, né, eu gostaria que os irmãos abrissem sua palavra aí, sua Bíblia, no livro de João, capítulo 10. Vou fazer uma leitura aqui e depois vamos estar passando para o textual de toda a reflexão que nós vamos estar falando no dia de hoje, né? O Senhor falou tremendamente ao meu coração através da vida de um irmão abençoado, e realmente quando a palavra de Deus toca o coração, a gente tem que compartilhar, que dividir, né, e fazer com que ela venha assentar no nosso ser, no nosso íntimo, porque daí faz transformação. Isso é maravilhoso, porque a nossa vida é um poço. Então, quanto mais água tira, mais água brota, né? Se deixar água no poço, ela apodrece, né? Então, a gente tem que estar sempre tirando, renovando a cada dia mais e, acima de tudo, distribuindo com os irmãos aquilo que o Senhor nos dá, né? E Deus possa falar tremendamente, né, com cada um dos amados. O livro de João, abre aí no livro de João, rapidinho, no capítulo 10, olha o capítulo 10, para que nós possamos entender aí, e eu já vou estar fazendo uma explanação breve em relação ao que eu vou falar hoje, amém? João 10, verso 14 e 15, vamos começar no verso 14 e 15, porque João fala bastante sobre esse tema, mas eu não vou me ater muito nesse tema em relação ao que o capítulo todo em si fala. João 10, 14 e 15, diz assim, ó, vamos ler. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus está dizendo aqui, né, ele faz uma relação relacionada com as ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus está falando sobre o bom pastor naquele tempo, ele estava usando uma linguagem muito comum naquele tempo, porque havia muitos criadores de ovelhas. Então eles sabiam, né, de que maneira que seria essa indicação de Jesus, essa expressão de Jesus em relação, né, a essa criação de ovelhas. Então quando Jesus está dizendo que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas, que ele está dizendo que realmente foi o que ele fez, né? Ele deu a sua vida por amor a nós, que isso compara a todos nós, somos ovelhas do Senhor. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele daria a vida pelas ovelhas, e tem o versículo que nós vamos ler agora no livro de Lucas, capítulo 15, vai expressar algo de extrema necessidade que nós precisamos como ovelhas entender, né? Embora há-se muita pregação e diferentes maneiras de interpretação dentro desse texto, e cada um tem a sua maneira de expressar, né, de trazer a mensagem ungido pelo Espírito Santo, e eu quero estar trazendo uma reflexão dentro desse tema, né, relacionado com essas ovelhas, com esse manejo, com essa maneira na qual Jesus trata e lida com cada um das suas ovelhas, né? Então, quando Jesus está relacionando sobre ovelhas, vou entrar no assunto já. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 15 primeiro. Livro de Lucas, capítulo 15, verso do 3 ao 7. Abra aí tua palavra. Lucas,
capítulo 15, verso 3 ao 7. Diz assim, ó: E ele propôs essa parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós vemos essa parábola aqui da ovelha, relacionada com aquele tempo no Oriente Médio, ali na região da Palestina, tem muitas montanhas e muitos penhascos e vales. Então nós entendemos que o dia a dia, né, de um criador de ovelhas ali, ele fazia a contagem das ovelhas frequentemente durante o dia. Então, quando a parte desértica ali da Palestina, ele tinha que ter um trajeto longo, saía da sua casa durante o dia, quando o sol ainda era pela manhã, atravessava a parte desértica para que pudesse levar as ovelhas, né, para o seu pasto. Uma coisa curiosa e ao mesmo tempo interessante que é relacionada com as ovelhas é que as ovelhas, elas são muito medrosas e elas só vivem em rebanho. Então há necessidade, né? Jesus está dizendo, como foi lido no capítulo 10 de João, ele é o bom pastor. Então há necessidade de ter um guia para o rebanho de ovelhas. Há necessidade de ter o pastor que cuida, que zela, que trata. Então tem essa necessidade de extrema importância. E Jesus, quando está relacionando essa perda dessa ovelha, ele está relacionando com nós, o povo de Deus. Está relacionando com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida. Então naquele período no qual viveu, né, Jesus, nos tempos antigos, no tempo de Jesus na Palestina, quando ele estava dando essa explicação em relação às ovelhas, ele estava mostrando a importância que o pastor dá para uma ovelha perdida. A importância que tem, a preocupação que tem o pastor em buscar a ovelha que se perdeu. Porque poderia ali, obviamente, naquele tempo tinha lobos ou tinha outros tipos de feras que poderiam, né, dilacerar, poderiam matar a ovelha. Então isso mostra, né, a preocupação de Jesus em trazer essa parábola e ao mesmo tempo, como diz em João capítulo 10, essa indicação de que ele daria a vida por amor ao seu rebanho, por amor às ovelhas, por amor àquele na qual ele zela, na qual ele cuida. E a mensagem a reflexão que eu gostaria de trazer, né, ao meu e ao seu coração no dia de hoje, é fazer essa reflexão dentro do tema, para que nós possamos deleitar no Senhor. Ou seja, entregar-se ao bom pastor. Deixar que ele trabalhe, que ele cuide, que ele zele, que ele faça da vontade dele o querer dele. E quando nós olhamos para esse versículo aqui, nos versículos 3 ao 7, do livro de Lucas, capítulo 15, nós entendemos o cuidado que Jesus está transmitindo, quando ele fala assim no verso 3, E ele propôs essa parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até que venha achá-la? A preocupação de Jesus em relação a essa ovelha perdida é muito grande. A preocupação que ele tem comigo e com você todos os dias da nossa vida é imensa. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações. Dentro desse tema, irmão, dos dias de hoje, eu vou fazer uma aplicação pessoal. Vou usar como aplicação pessoal na minha e na sua vida. Para que nós possamos entender tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos presenciando, vivenciando todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos entender esse versículo como uma aplicação pessoal do bom pastor que zela, que cuida, que guarda de mim e de você. Do Senhor Jesus que zela pela nossa vida, que entende as nossas dificuldades, que sabe quem nós somos, que sabe das nossas limitações, das nossas rebeldias e, obviamente, dos nossos erros e das nossas falhas. Então, acompanhe juntamente comigo como uma aplicação pessoal nas nossas vidas nos dias de hoje, para que nós possamos ter um bom entendimento da palavra de Deus, fazer essa aplicação e entender que tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje está nas mãos do Senhor, o nosso pastor. Amém? Então, continuando, no verso 5 diz assim: E achando, a põe sobre os ombros. É nesse versículo que nós vamos deter. A põe sobre os ombros, cheio de júbilo.
E chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Obviamente, há assim maneiras de interpretação que podemos relacionar esses versículos aqui com a bodas, a festa das bodas do Cordeiro. E no versículo 5, quando Jesus encontra a sua ovelha, coloca sobre os ombros. Uma ovelha perdida, né, segundo os historiadores, segundo os relatos científicos também, né, a ovelha ela enxerga muito pouco, ela enxerga muito mal. A ovelha ela tem o seu instinto de visão muito mal, né? Então ela ouve mais, tanto é que, por isso que Jesus diz, elas ouvem a minha voz e me seguem. Porque a ovelha ela ouve melhor do que ela enxerga. Então muito fácil de uma ovelha se perder quando ela vai comendo a grama, e ela vai acompanhando a grama, né? A grama verde, e acaba se perdendo, desviando do rebanho. E depois que ela, uma vez que se perde, né, obviamente, quando o pastor faz a contagem durante o dia ou durante a noite, depois que ele retorna para o aprisco, todos os dias, isso é muito interessante, todos os dias, naquele período de tempo, eles saíam de manhã com o rebanho, atravessavam o deserto, num período no qual o sol não era muito quente, para levar ao seu rebanho para pastos verdejantes, como diz em Salmo 23. E no final da tarde, ou durante o dia mesmo, fazia-se a recontagem das ovelhas. A preocupação do pastor é de todos os dias, de manhã, de tarde e ao retornar. E depois, na viagem de retorno, ele fazia o mesmo processo. A preocupação de Jesus comigo e com você, você que aceitou o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é a todo momento. Desde o princípio, quando a palavra diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado por amor a nós, ele se entregou. Independente se nós aceitamos ou aceitaríamos ele posteriormente, ele se entregou uma vez por amor a todos nós. E agora nós aceitamos esse sacrifício vivo do Senhor, nós aceitamos esse sacrifício vivo do Senhor na cruz do Calvário por amor e pela fé. Porque ele se entregou por amor a nós. Então a preocupação a partir daí do Senhor Jesus com nós, ela se torna ainda mais intensa. E aqui nesse versículo 5, quando ele encontra a ovelha perdida, cheia de carrapicho, cheia de doença, cheia de pelos, paus, gravetos, porque a lã se enrosca em espinhos, né? Na Palestina tem alguns ramos de espinho, inclusive tem algumas ervas que a ovelha não pode comer, por isso que o Senhor a leva a pastos verdejantes, por isso que o pastor a conduz, por isso que o pastor leva, porque até barulho muito alto pode assustar a ovelha. Então, por a ovelha ser medrosa, por a ovelha ela ter até medo da própria sombra, quando ela reflete na água, ela se assusta, tem que ter o pastor do lado. E quem de nós não tem medo? Quem de nós não tem temores? Quem de nós não se preocupa com coisas que não estão ao nosso alcance? Quando Jesus encontra, quando o bom pastor, relacionado com Jesus obviamente, quando o bom pastor encontra a ovelha aqui no verso 5 e achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo. No verso 7 diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que pelas 99 justos que não necessitam de arrependimento. A preocupação de Jesus comigo e com você, que somos ovelhas do seu rebanho, é todos os dias e intensamente. Quando nós vemos esse gesto de Jesus de colocar a ovelha sobre os ombros, porque uma vez que a ovelha se perde, ela não vai ouvir a voz do pastor imediatamente, porque ela está temerosa, ela está com medo, sabe-se lá quanto tempo, né, ela ficou perdida, então ela está em pânico, né? Isso acontece com a gente, às vezes a gente passa por situações que nos desesperam, que ficamos preocupados, mesmo sabendo que somos ovelha do rebanho do Senhor Jesus, os temores às vezes nos tomam, nos dominam, às vezes a circunstância da vida nos tira o foco daquilo que nós deveríamos ser, daquilo que nós deveríamos entender dentro da palavra de Deus, porque uma vez que nós nos tornamos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus, não é responsabilidade minha e sua, mas é do pastor, o bom pastor, tomar conta do nosso caminho. Porque quando as ovelhas elas se auto-entregam ao pastor, é o pastor que direciona o caminho, é o pastor que direciona dá a orientação, é o pastor que cura as feridas.
É o pastor que leva em pastos verdejantes e livra do mal. Então a ovelha se deleita na presença e na dispensação do próprio Senhor Jesus. E como eu e você somos ovelhas do rebanho do Senhor, sendo carregados, quando essa expressão entra no nosso coração e nós entendemos ela da seguinte forma: e achando-a põe sobre os ombros. Desde o princípio da nossa conversão, nós estamos sendo carregados pelo bom pastor todos os dias. Porque nós vivíamos um mundo de pecado, vivíamos num mundo preso. Mas agora o bom pastor nos encontrou, nos retirou. E ele coloca em seus ombros e retorna para o aprisco. A gente entende nesses versos que a ovelha não é colocada no chão até que ela chegue no local da festa. O que nós entendemos isso é profundo, isso é tremendo, isso é coisas que a gente se alegra, é de entender que durante o nosso processo de salvação, uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Rei e Salvador, durante o processo de salvação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o Senhor está nos carregando nos seus ombros. O Senhor está nos levando de volta ao aprisco, para que naquele dia haja festa. Então a minha vida e a sua vida, mesmo que seja em períodos de pandemia, mesmo que seja em períodos de bonança, mesmo que seja em períodos de guerra, como a palavra diz, ainda que os montes se transportem ou mude de lugar, eu não temerei, porque o Senhor está nos carregando em seus ombros. Essa representação de carregar essa ovelha nos ombros sou eu e você, ovelha do rebanho do Senhor. Ele vai nos limpar, Ele vai nos curar, Ele vai nos retornar em segurança à nossa casa, ao aprisco. Porque a nossa casa não é aqui, a palavra diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui de passagem, vivendo um período de experiência, ganhando experiência, transmitindo experiências, vivendo, ganhando testemunhos, contando testemunhos, mas em breve Jesus voltará. Muito em breve o Senhor vai levar a sua igreja e nós vamos nos desvencilhar de tudo isso. Feliz aquele que o Senhor já recolheu. Porque quando nós pensamos assim, feliz aquele que o Senhor já levou, que Ele vai desvencilhar, Ele já deixou para trás tudo aquilo, toda a preocupação, toda a dor, toda a pressão, tudo aquilo que vivia nesse mundo, porque o Senhor o levou, descansou, está descansando com o Senhor. E quando nós estamos nos ombros do Senhor, quando nós estamos retornando para casa, que eu posso dizer assim, nesse processo de salvação que nós estamos vivendo todos os dias, nos refinando todos os dias de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós estamos mais próximos dos ouvidos do Senhor, como nós podemos imaginar. E tudo aquilo que você clamar, tudo aquilo que você tem necessidade de se entregar, porque na verdade hoje se usa-se muito dizer ou achar que o Senhor trabalha para nós. Não. O Senhor Jesus não é aquele que vai solucionar os seus problemas. Ele é a solução da nossa vida. É diferente. A solução de tudo que nós almejamos, tudo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós entendemos como pessoa e ser humano nesse mundo, nós precisamos lançar sobre ele, porque a palavra diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual é a ansiedade que eu tenho? Qual é o desejo que eu tenho, o que eu almejo ter? Eu tenho que lançar sobre ele o meu pastor, aquele que me carrega nos ombros, aquele que entende que a qualquer momento, se me colocar no chão, eu posso desgarrar. Aquele que entende que eu sou fraco e tenho algumas limitações em certos tipos de departamento da minha vida, ou certas ações e atitudes, que se eu não vigiar, eu erro. Que se eu não vigiar, eu desvio do caminho, eu me aparto de novo dos caminhos do Senhor, eu deixo de adorar o Deus verdadeiro, aquele que se entregou na cruz do Calvário por amor a mim, pecador, que não tenho nada para oferecer. Então quando nós precisamos entender é o seguinte, que quando uma vez que nós nos deleitamos nos ombros do Senhor, nos braços do Senhor, nos entregamos ao Senhor, a nossa vida pertence a Ele. E daqui para frente, ou desde o princípio, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, Ele é que vai guardar. Ele é que vai zelar. Se tiver que passar dificuldade, o Senhor está à frente. Se tiver que passar por enfermidade, o Senhor está à frente. A vontade do Senhor prevalece.
Na oração de Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então a vontade do Senhor prevalece sobre a nossa vida a todo momento. Temos dificuldades, temos situações de risco, temos livramentos, na qual o Senhor nos informa. E quantos livramentos o Senhor não nos informou, porque Ele informa. A palavra diz que o Senhor revela aos seus o que Ele vai fazer. Quantos livramentos de vida, quantas restaurações, quantos entendimentos errôneos que nós tivemos e o Senhor nos corrigiu dentro da palavra, dentro de louvor, ou usou um irmão, ou usou a sua palavra, a sua mensagem para nos corrigir, porque Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que guarda, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que veio, aquele que vai levar, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que deixou o teu Espírito Santo para que a igreja venha se santificar todos os dias, para que em breve Ele venha buscar a tua igreja. E quando nós entendemos que a nossa vida pertence a Ele, nós precisamos deleitar no Senhor. O que eu vou fazer amanhã? Não sei. A minha vida pertence ao bom pastor. Aonde o pastor do rebanho, aonde eu sou ovelha, me guiar, eu irei. A palavra de Tiago diz, hoje ou amanhã faremos isso ou faremos aquilo. Não. Se o Senhor permitir, faremos isso e faremos aquilo. Como Ele é o pastor do rebanho, é Ele quem guia-nos. Quando nós começamos a fazer as primeiras lives, os irmãos vão lembrar muito bem disso. Todo mundo, inúmeras pessoas, não posso generalizar, mas eu creio que inúmeras pessoas ficou em situações de desespero. E agora o que nós vamos fazer? Como que vai ser? A Inglaterra vai fechar, vai faltar alimento, vai faltar isso. Inúmeras pessoas correram para os mercados e comprando e estocando muita coisa. E aquela correria, aquela loucura, aquela preocupação. E eu digo diante de Deus, eu fiquei em paz. Eu não corri para comprar, para estocar nada, fiquei em paz. Porque eu sei o Deus em que eu creio. E eu sei que você também conhece Ele. Então quando nós entendemos que quem guarda é Ele, quem rege é Ele, quem domina é Ele, quem tudo faz é Ele, nós nos deleitamos. E é onde nós entendemos aquele versículo que diz que a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Ela não se explica. Ela não se explica, porque nós entendemos que se é Deus que cuida de tudo isso, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me desesperar? Para que eu vou perder os cabelos? Estou perdendo os cabelos por conta de uma hereditariedade, não por conta de preocupações. Embora, irmãos, obviamente temos sim as nossas ansiedades, não me entenda mal, de todos os dias de preocupações, somos funcionários, somos homens, mulheres, temos os nossos compromissos, família, filhos, trabalho. É natural, isso é natural. Não estou dizendo nesse sentido. Nós precisamos sim ter essa preocupação profissional diante de Deus, diante dos homens também, porque precisamos não somente ser cristão, só na igreja, mas precisamos ser fora também. Então temos os nossos compromissos, temos as nossas responsabilidades cotidianas, sim. Mas nós temos que entender que o amanhã pertence a Deus e o nosso fôlego de vida também pertence a Ele. E quando nós nos deleitamos, nós não preocupamos com nada disso. Não, amanhã pertence a Deus, Ele vai suprir, Ele vai dar, Ele não vai dar, Ele vai tirar, e assim sucessivamente. Eu vou prender só nisso não. Vamos acompanhar. Acompanhe comigo algumas leituras no Antigo Testamento, embora há um salmo muito famoso, o Salmo 23, no livro de Salmos, mas eu não vou falar sobre o livro de Salmos, o capítulo 23 principalmente. Vamos adentrar um pouquinho em outros versos maravilhosos que revelaram tudo o que Jesus já tinha dito aqui no livro de Lucas, e você também pode ver isso no livro de Marcos e Mateus. Vamos lá, acompanha a palavra, a leitura. Abre em Isaías, capítulo 40, verso 11. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. E olha o que ele falou, interessantíssimo em relação a isso. Isaías capítulo 40, verso 11. Diz assim, como pastor, perdão, deixa eu engolir aqui. O profeta Isaías é um profeta messiânico, ou seja, que dá mais ênfase e fala muito mais sobre muitas coisas em relação à vinda de Jesus Cristo. Embora ele viveu um período de tempo, aproximadamente 700 anos aí, antes
de Jesus Cristo. Então ele dá muitas ênfases em relação a Jesus. Inclusive no capítulo 40, ele fala o livramento prometido ao povo de Israel. Se você tiver oportunidade, depois faça a leitura no capítulo todo de 40, é muito lindo esse capítulo, é muito interessante. Né? E aqui também ele dá menção sobre o profeta João Batista. Né? Não vamos ler sobre esse capítulo não, mas vamos lá. Verso 11 diz assim: como pastor apacentará seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço, ou seja, no aprisco. As que amamentam, eles a guiará mansamente. É uma revelação do próprio profeta Jeremias dizendo da vinda do bom pastor. Que ele cuidará, que ele irá reger, que ele estará cuidando do seu rebanho e o recolherá em seus braços. Lá à frente, no livro de Lucas, Jesus disse que recolheria sobre os seus ombros. Aqui é sobre os seus braços. Independente se for braço, se for ombro, ou se for sobre a proximidade do abraço, irmãos, nós estamos mais próximos de Jesus do que nós possamos imaginar. Porque quando ele carrega nos seus braços com essa preocupação, mesmo sabendo ali, quando ele carrega essa ovelha em seus braços, em seu pescoço, sabendo que ela ficou, né, um período de tempo perdida, poderia estar suja, cheirando mal, mas o Jesus abraça. Jesus nos ama, Jesus te ama, Jesus me amou, Jesus me tirou do charco de lodo, tirou você do charco de lodo, te amou, te abraçou do jeito que você é, do jeito que nós somos. Ele nos amou, ele nos tirou de um mundo de erro, está nos transportando para um mundo de glória, nos deu a salvação, a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo, então as preocupações que nós temos que ter eu quero adorar o Senhor incessantemente. O que vai acontecer amanhã, se acaso a minha vida for retirada, eu estarei em paz, eu vou para a glória. Eu quero estar na glória, porque eu sou salvo. Então hoje o pensamento de salvo tem que florescer. Se eu te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é salvo? Responda para você mesmo. Então nós precisamos viver uma vida de santidade e salvação todos os dias. Nós estamos num processo de salvação. Jesus está nos carregando sobre os ombros, limpando a nossa sujeira, limpando os nossos carrapichos, tirando a ovelha quando come certos tipos de espinhos, quando ela não é guiada pelo pastor, que ela desviou, o espinho corta o seu nariz, então o azeite é passado sobre o seu nariz para curar, o azeite é passado sobre a lã para tirar toda aquela sujeira, ela é lavada, ela é curada, ela é tosada. Então há momentos, irmãos, em que nós vamos ser sim tosados por Deus, vamos ser sim corrigidos por Deus, vamos passar sim por problemas, sim, vamos passar sim por doença, por enfermidade, vamos nos encontrar em leitos de hospitais, vamos sim. Não existe supercrente, não existe superpoderes. Nós somos dependentes do Senhor Jesus em todas as situações. É por isso que a palavra diz que Ele nos carrega, que Ele nos guarda, que Ele passa conosco. Então quando nós entendemos isso, que nós temos as nossas limitações, mas que o Senhor Jesus está à frente de todo esse processo, nos traz a paz de espírito. A preocupação que eu tenho eu quero adorar ao Senhor e não quero sair da presença dEle. Eu quero estar aos pés dEle, eu quero adorá-lo, glorificá-lo, porque Ele está cuidando da minha vida. Continuando. Ezequiel, abre Ezequiel 34. Vamos lá, rapidinho, para você entender, só para complementar a mensagem. Ezequiel 34, verso 11 e 12. 34, 11 e 12. Porque diz assim o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares para onde andam, espalhadas no dia das nuvens e da escuridão. Quando essa revelação vem ao profeta,
no princípio do capítulo 34, ele está relacionando com os profetas, com os líderes infiéis. Mas esse versículo, somente esse versículo, e também, a irmã Viviane está anotando, e coloca mais dois então, irmã, 14 e 16. A irmã Viviane está ali, ligada ali. 14 diz assim: os bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Jesus tinha preocupação em recolher o povo de Israel, em ser o pastor das ovelhas, em ser aquele que traria e que traz a salvação a todos os povos. A palavra de Deus diz que Jesus morreu por amor a todos, mas muitos serão salvos. Esses muitos serão salvos é os que o aceitam como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que nós possamos tornar ovelhas do rebanho do Senhor, nós precisamos aceitá-lo como nosso pastor. Nós precisamos entender que mesmo sendo o nosso Senhor e Salvador, teremos sim alguns tipos de situações e dificuldades que às vezes fazem ou vêm não para nos matar, para nos derrubar, mas para refinar a nossa fé e o nosso entendimento, para que nós possamos entender que somos dependentes do Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós nos deixamos, quando nós nos entregamos, quando nós nos regozijamos na presença dele, quando nós nos deleitamos na presença dele, ele nos apresenta os pastos verdejantes. Ele nos leva a águas tranquilas. Ele é o pastor que guia. Ele é o pastor que regenera. Ele é o pastor que leva, que dá a direção que nós devemos seguir. Como é maravilhoso você estar num período de adoração e o Senhor te mostra o que você deve dizer. E o Senhor te mostra o que você deve fazer. E o Senhor te mostra que você deve calar. O Senhor mostra a palavra que você deve fazer. O Senhor mostra a mensagem, talvez de um WhatsApp, que você precisa mandar para uma irmã, para um irmão, que você nem sabe por que você está fazendo. Mas o Senhor está dizendo, manda essa mensagem. Fale isso. E você manda. E depois vem um retorno do irmão e fala, minha irmã, que bênção. A mensagem que você mandou foi tremenda. Foi maravilhoso, só podia ser Deus. Isso é ser guiado pelo pastor. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é ser dominado, isso é ser orientado, isso é ser guardado, isso é ser regenerado pelo Espírito de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Então, podemos passar por períodos de dificuldade? Sim. Podemos passar por períodos de enfermidade? Sim. Podemos correr o risco de Deus levar? Sim. Claro. Estamos todos propensos às mesmas coisas, inclusive aos mesmos pecados que o mundo faz. Só depende da oportunidade. Eu e você somos iguais a todo mundo. Não temos nenhum tipo de diferença. Somos todos iguais, propensos aos mesmos erros, às mesmas falhas, e a palavra diz, aquilo que você julga, que nós julgamos, nós estamos propensos a fazer ainda pior. Então nós temos que olhar para quem? Para o pastor. O pastor, quando passava por um período de abismo, ele passava cantando. Naquele período de tempo na Palestina, ele cantava para que chamasse a atenção da ovelha, para que ela não dispersasse e caísse. Então, no período de dificuldade, quando nós estamos... Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é entendimento maravilhoso. No período de dificuldades, quando nós estamos necessitando de Jesus, o que nós fazemos? Nós ouvimos a voz do pastor. Ele canta, nós cantamos, nós adoramos, nós fazemos a leitura, nós participamos da live, nós o glorificamos, oramos, adoramos, porque nós temos um pastor que nos guia. Nós temos um pastor, nós temos a direção que nós necessitamos de vida todos os dias. Tem uma coisa interessante
que eu quero compartilhar contigo. Abre o livro de Mateus, o próprio Jesus. Agora é o cumprimento, tá? De Ezequiel aqui, quando ele fala, Ezequiel e Isaías fala que viria um pastor futuramente. E agora o pastor está aqui no livro de Marcos, de Mateus. Vou ler Mateus. Mateus capítulo 9. Diz assim, ó. Abre lá rapidinho. Estou terminando, vou terminar já. Já vou concluir. Mais 2 leituras e eu concluo, tá bom? Não vou tomar muito seu tempo, não. Livro de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, verso 35 e 36. Diz assim, ó. 9, 35. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios... 9, perdão, é 9. É 9. 9, 35 e 36. Aqui, ó. E percorreram todas as cidades, aldeias... Perdão. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. No mundo de hoje, quando não se tem a orientação adequada, até mesmo no meio religioso, quando não se tem a orientação que nós necessitamos em Deus, quando nós não temos o direcionamento dado por Deus dentro da sua palavra, vivemos dessa maneira. Desgarrados, desesperados, se agarrando em qualquer coisa, se agarrando em qualquer tipo de amuleto, qualquer tipo de coisas que pode nos trazer uma felicidade momentânea, ou uma palavra que vai nos encher superficialmente. Quando nós não temos essa orientação trazida pelo Espírito Santo dentro da nossa vida, nós vivemos uma vida superficial, sem profundidade, sem raiz, sem orientação. Qualquer coisa nos abala, qualquer pandemia, qualquer dor, qualquer doença, qualquer tipo de situação na qual o mundo se encontra desesperado, também se encontra desesperado, porque não tem a orientação, não tem a base que necessita, como a própria palavra fala, são casas firmadas não na rocha, mas em areia. Ou seja, ventos de doutrina que são levados para lá e para cá. Quando se tem essa orientação e você sabe quem é o pastor do seu rebanho, da sua vida, da sua casa, do seu lar, não há nada que vai fazer com que você se desespere. Ficamos sim preocupados, ficamos sim apreensivos, mas nós entendemos: o meu socorro vem do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Provérbios 20, 24 diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não entendemos a nossa vida, porque a nossa vida foi entregue a Ele. Então, quando nós entregamos a nossa vida aos pés do Senhor, quem toma conta é Ele. Quando nós nos deleitamos na presença do Senhor com as nossas preocupações, porque somos seres humanos, temos sim essas preocupações de trabalho, enfim, com a família, com o que eu vou fazer, temos. Mas o Senhor Jesus é o pastor do rebanho, é Ele que está carregando. Voltando em Lucas 15, verso 5, quando Ele nos coloca nos ombros, nesse processo da nossa vida, dessa nossa caminhada, nós estamos sendo carregados pelo Senhor a todo momento, a toda hora. A todo dia estamos voltando para o aprisco, aonde se encontram as outras 99 ovelhas. Então esse processo de salvação, esse processo de vida que eu e você vivemos todos os dias, para lá, para cá, na correria do dia, o Senhor Jesus está guardando. Ele está carregando, Ele está levando, Ele está transportando. E o que nós temos que fazer? Descansar nos ombros dele. E aproveitando que nós estamos no seu ombro bem próximo do seu ouvido, nós dizemos a Ele: glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, a Deus, por saber das minhas limitações, por saber que eu sou fraco, que eu sou frágil e que eu posso errar e posso pecar a todo momento, a toda hora. Mas o Senhor entende a minha fraqueza e por isso o Senhor me carrega. Por isso o Senhor me leva nos ombros, por isso que o Senhor limpa os meus carrapichos. Por isso que o Senhor se entregou na cruz do Calvário, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabe tudo. Sabe das palavras, sabe do meu pensamento, do desejo do meu coração.
do que eu hei de pensar, do que eu hei de fazer, dos meus planos, dos meus projetos. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo sendo pecador, o Senhor me ama. Mesmo sendo pecador, o Senhor me carrega no colo. Mesmo sendo pecador, falho, o Senhor fala comigo. O Senhor ouve as minhas orações, o Senhor me guarda de noite, o Senhor me guarda no trânsito, o Senhor me guarda no trabalho, o Senhor me dá emprego, o Senhor me sustenta, o Senhor me sustentou durante a quarentena, não deixou faltar nada. O Senhor guardou o meu emprego, guardou a minha vida, guardou a minha casa, guardou a minha esposa, guardou os meus filhos, guardou a minha família. Embora teve muitos que o Senhor recolheu, mas bem-aventurados são eles que foram para ti. Bem-aventurados são eles que já se encontraram contigo, Senhor. E em breve, muito em breve, o Senhor virá buscar a todos nós. E eu e você temos que desejar estar nos ombros do Senhor e entender que nós estamos sendo carregados pelo bom pastor. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai nos guiar. Foi Ele que entregou o seu Espírito Santo por amor a mim e você. As dificuldades virão, mas o Senhor está carregando eu, está carregando nós em seu ombro, então eu não tenho que preocupar em colocar os meus pés no chão, porque eu sou cego, porque eu sou pecador, porque eu sou errôneo. E se eu buscar levar a minha vida da minha maneira, eu vou me desgarrar novamente. Por isso que o Senhor carrega nos seus ombros. Terminando. Salmo 79, verso 13. Salmo 79, verso 13. Assim, nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvamos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Assim eu e você, ovelha do rebanho do Senhor Jesus, o louvaremos, cantaremos, exaltaremos, glorificaremos, porque é isso que nós precisamos fazer, glorificar, exaltar, enaltecer o nome do Senhor todos os dias. O último verso, que diz assim, para mim e para a sua preocupação de todos os dias. Verso 30, Provérbios 30, verso 7. Duas coisas te pedi, não me negues antes que eu morra, a vida terrena. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, de fato, te não negues e diga, quem é o Senhor? Ou que empobreça, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Resumindo, Senhor, me dê a porção necessária todos os dias que eu preciso para a minha vida. Não me faça rico para que eu esqueça de ti, nem me faça pobre para que eu mendigue o pão, mas me dê a porção necessária para que eu possa ter uma vida em comunhão contigo nessa terra. Quando eu e você vivemos da nossa necessidade diária dada por Deus, nós entendemos que quem controla a minha e a sua vida não somos nós. Quem domina os nossos sentimentos, os nossos desejos, quem domina a nossa carne, quem tem que dominar o nosso interior é Deus. Quando nós entendemos que nós nos alimentamos daquilo que o Senhor nos dá, da porção necessária em adoração, em leitura, em revelação, em dignidade, em orientação, em amor, meu irmão, não há nada que possa abalar a sua fé. Creia no Senhor, somente creia, se entregue, se deleite e entenda que quem carrega você nos ombros é Jesus Cristo. Amém? Se entregue a Ele e permita que Ele faça a vontade e o querer dEle, na minha e na sua vida. Glória a Deus. Eu encerro aqui, termino. Glória a Deus pela sua vida. Espero que o Senhor tenha falado algo ao seu coração, embora
Foi uma breve reflexão que o Senhor colocou, né? Dividiu comigo através de um abençoado irmão, dividiu essa mensagem comigo e nós podemos deleitar no Senhor durante o dia e agora estou transmitindo, transferindo essa palavra ao seu coração. A palavra de Deus não é nossa, é Ele, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Então nós entendemos que sem Jesus não dá, né? Tem um hino que canta sem Jesus não dá. E Ele é que faz, seja feita a vontade e o querer dele nas nossas vidas. Eu gostaria, se tiver a oportunidade de estar louvando o último hino para a gente encerrar, os irmãos concordam? Amém? Dá um joinha aí para mim saber se vocês concordam ou não. Porque eu preciso da comprovação de vocês, tá bom? Para que vocês possam... Amém? Ninguém vai dar um joinha, não? Glória a Deus. Então vamos cantar o hino de número... Pera aí, deixa o Espírito Santo ungir aqui para a gente poder escolher um hino. 84. Esse hino é lindo, maravilhoso. (84) Olha que maravilha. Amém? Então vamos louvar todos juntos. Vamos ver se eu vou conseguir pegar aqui. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, glória a Deus.
Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. O Consolador já habita em nós, o Consolador já vive em nós, já habita em nosso meio. É Ele que traz a presença do Senhor Jesus. Quando as pessoas perguntam, você crê em Jesus como se você não vê Ele? Não, nós sentimos a presença dEle em nossas vidas através do Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você. E não há coisa mais gostosa do que sentir a presença de Deus, aquela presença que te arrepia, que queima o seu peito. E quando nós falamos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem esse assunto para uma vida inteira. Glória a Deus por isso. Que sejamos cristocêntricos todos os dias e que nos encontremos na vontade e no querer do Senhor Jesus a todo momento e a toda hora. É difícil? Jesus disse que seria, mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci e estarei contigo todos os dias. Então, Ele está conosco todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando e entendendo-nos, né, fazendo com que nós possamos entender que a vida não é fácil. Ele disse que não seria fácil, mas que Ele está conosco e Ele nos deixou o Consolador. Pedi com fé e com fervor e eu vos darei o Consolador. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha tido um momento aí aprazível, né, na presença de Deus, que Deus possa te honrar, que Deus possa continuar falando contigo, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, a todos os irmãos que estão assistindo e posteriormente estarão assistindo. Vamos estar fazendo oração, orando pela vida dos irmãos, né? Os pedidos de orações, está lá com a pastora Andréia, está lá ligadinha aí, anotou tudo, glória a Deus por isso. E ela vai estar com um caderno, nós vamos estar apresentando os nomes aí, né, mais uma vez, e pedindo ao Senhor, né, que venha fazer a vontade dEle, o querer dEle na vida de todos os irmãos. Seja guiado pelo poder do Espírito Santo, deixa o Senhor te orientar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Amém? Vamos orar então. Pai soberano, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, graças te damos, ó Deus, por este momento maravilhoso, na qual nós podemos estar aqui compartilhando, refletindo na Tua palavra Sua, Senhor, que veio ao nosso coração, ao nosso entendimento, trazendo a revelação do céu para as nossas vidas. Que possamos assim, Senhor, entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, a nossa vida pertence a Ti. A Sua vontade e o Seu querer prevalece em tudo, na nossa vida, no nosso ser, na nossa casa, na nossa família, e que assim seja feita a Sua vontade na terra, Senhor. Te pedimos, Senhor, e apresentamos diante de Ti todos os nomes, ó Pai, em oração, todos os nomes, todos os pedidos de oração que foram feitos, foram alçados, colocados, estão anotados naquele caderno. Que o Senhor esteja, Senhor, intercedendo, fazendo a Tua vontade, o Teu querer na vida de cada um, libertando, salvando, Senhor, se apresentando a eles, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e crescimento do Teu reino. Abençoe, Senhor, a vida dos amados irmãos que assistiram, que acompanharam, que disponibilizaram o seu tempo para poder estar acompanhando, e aqueles que estarão assistindo posteriormente esse vídeo, essa live, Senhor, que o Senhor os abençoe e que o Senhor se revele para eles a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Deus abençoe a cada um dos irmãos, as vossas famílias, os seus familiares, né, que estão distantes, ou até mesmo os que estão próximos, e que tudo o Senhor venha estar trabalhando, orientando, dando força, dando orientação, regendo, guardando, chamando a atenção também, viu, irmãos? Deus também chama a atenção. E louve a Deus se Deus chamar a tua atenção, porque a palavra fala que Deus chama a atenção, repreende aquele que Ele ama. Então, se você for repreendido em alguma coisa, dê glória a Deus, porque Deus está te amando, está te guardando, te corrigindo, né? Como o próprio livro de Salmos fala, a vara e o cajado me consolam. Então, a vara também ela é para dar umas pancadas quando for necessário. Deus não faz nada que seja desnecessário. Então, se for necessário aí, se estiver sendo chamado a atenção, glorifique ao Senhor, porque Ele te ama e Ele quer o seu bem a todo momento e a toda hora, tá bom? Então, não é só bênção, não. Tem também deixar Deus chamar a atenção aí para poder a gente se endireitar, né? Porque somos ovelhas, né? E ovelha às vezes desgarra, a ovelha enxerga mal e precisa da orientação da vara e do cajado do pastor também para nos orientar. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Esteja orando uns pelos outros, esteja orando pela vida aí dos irmãos, da família dos irmãos que pediram ali, pela vida do pastor Aparecido, pastora Rose que está viajando, né? Esteja orando pela vida dela, a família dela, todos os irmãos aí
que estão aí, não vou mencionar o nome de todos eles, porque são muitos, né? Mas esteja orando pela família uns dos outros, porque somos igreja, somos co-participantes do mesmo rebanho. E a ovelha, ela vive em rebanho, orando, guardando, cuidando, mandando mensagem, se preocupando uns com os outros aí, porque nós somos, né, co-participantes em Cristo Jesus. E a preocupação de Jesus, o grande pastor, era com as ovelhas. Então, que nós possamos também nos preocupar uns com os outros todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Obrigado pelo carinho, por estar acompanhando conosco aí. E que Deus possa te abençoar. Fique ligado, amanhã tem o pastor Pierre. Depois tem, na sexta-feira, eu não lembro qual é a irmã que vai fazer agora, mas tem a irmã. E também no sábado temos aí o culto e no domingo também. Esteja acompanhando, esteja glorificando, compartilhando, adorando e não deixe de participar, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um resto de noite abençoado e que o Senhor possa te livrar, te guardar, te abençoar, tá bom? Que Deus te abençoe. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmã Ana Cláudia, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, né? E que Deus abençoe grandemente a irmã Ana Cláudia. Fique ligado, porque a irmã Ana Cláudia sempre participou aí e ela tem um conhecimento assíduo, viu? Assista a live dela lá e dá uns glórias juntamente com todos nós, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um resto de noite aqui para você que está na Europa e para você que está no Brasil, um resto de tarde abençoado. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.